Uma coisa importante que eu queria falar, especialmente hoje, é sobre o papel da criatividade nesse processo todo, né? A gente tá vendo, quando eu comecei lá em 2010 a falar desses temas todos, eu falava, gente, presta atenção na criatividade, a criatividade é um valor essencial da vida, vamos falar de criatividade, vamos empreender de forma criativa, vamos usar a criatividade em todos os contextos, na vida, no trabalho, no projeto, no negócio e etc. Hoje em dia, eu não preciso nem falar sobre isso. Tudo que a gente ouve é que a criatividade é uma das habilidades do futuro, que os robôs, a inteligência artificial, a automação vai ocupar aquelas tarefas que são repetitivas, que a gente tá batendo cartão, tá batendo carimbo, tá fazendo a mesma coisa o tempo inteiro, e a gente sabe que a criatividade é a grande mudança de paradigma aí para profissões do futuro, né? Se não tem criatividade, possivelmente essa é o que dizem os especialistas, essa profissão vai ser feita por uma outra pessoa. Então tá super na hora de investir em criatividade, seja você um criativo que coloca aí o tempero do empreendedorismo para fazer isso funcionar, ou seja você de uma área mais tradicional, de uma área que não é necessariamente criativa, mas que está olhando para a criatividade porque você reconhece que a criatividade tem potencial de transformação, tem potencial de mudança, né? Tem potencial de diferenciação, tem potencial de inovação, né? A criatividade é a base do futuro, dos negócios do futuro, das carreiras do futuro, das marcas do futuro, das conversas do futuro. Cada vez mais vocês vão ouvir as pessoas falando sobre a importância da criatividade nesse contexto. É uma das 10 habilidades do futuro, por diversos relatórios, diversos reports de diversas organizações do mundo que estão estudando o futuro do mundo, e a gente precisa trabalhar a criatividade, a gente precisa olhar para a criatividade como um potencial enorme que talvez não esteja sendo cuidado, alimentado aí na sua vida, no seu trabalho, no seu contexto, no seu emprego, no seu negócio, o que quer que seja. O que é então preciso para ser um empreendedor criativo? O que a gente precisa para ser um empreendedor criativo? O que é necessário para a gente ser um empreendedor criativo? Primeira coisa é a vontade de fazer as coisas acontecerem, né? Eu digo que o empreendedorismo criativo, ele está disponível para qualquer pessoa, mas precisa ter vontade. Ou então ao contrário, ele não está disponível para todo mundo, só para quem quer. Então a primeira coisa é que precisa ter vontade. A gente está vendo o empreendedorismo se embrenhar por diversas áreas e por diversos lugares que antes ele não chegava, né? A gente está falando do empreendedorismo nos nerds, nas comunidades de nerds, a gente está falando do empreendedorismo nos projetos sociais, a gente está falando do empreendedorismo nas ONGs, a gente está falando do empreendedorismo na criatividade, a gente está falando do empreendedorismo nas favelas, a gente está falando de empreendedorismo em tudo quanto é lugar. Então, o que a gente precisa para ser um empreendedor criativo, antes de mais nada, é o desejo de fazer isso acontecer. A segunda coisa necessária, a gente precisa ter uma chama, uma ideia, um rabisco daquilo que a gente quer colocar no mundo. Uma primeira ideia, uma primeira faísca do que a gente quer colocar no mundo. E aí, para essa faísca acontecer, a gente precisa de execução. Então, são duas habilidades muito distintas que o empreendedor criativo precisa. Ele precisa da habilidade criativa, a capacidade de criar, de pensar, de inventar, de imaginar, mas ele precisa da capacidade empreendedora, estratégica, de executar, de colocar no mundo, de praticar, de fazer isso virar intangível, né? Porque se a gente está falando de criatividade e não existe mão na massa, a gente está falando só de uma ideia. E quantas vezes eu ouço pessoas falando, nossa, eu tive essa ideia desse aplicativo há 10 anos atrás. Beleza, mas ideia é commodity, é igual banana, dá em qualquer cacho, né? Todos nós temos ideias a todo momento, 2, 15, 30, 50, 100 ideias por dia a gente pode ter. A diferença para o empreendedor criativo e para qualquer empreendedor na real é a sua capacidade de pegar uma ideia, um esboço, um rabisco de alguma coisa que não existe, essa capacidade de visão de futuro, de olhar para o futuro e falar, caramba, isso aqui pode virar isso ali que eu tô vendo lá na frente, e mão na massa, dia a dia, consistência, constância, para pegar aquilo que você imaginou um pouquinho por dia e colocar isso no mundo. Então,
Às vezes eu vejo muitos empreendedores criativos com milhões de ideias, mas com muito pouca capacidade de execução, de capacidade de mão na massa, de prática mesmo, de realmente fazer aquilo que está sonhando em fazer. Então, lembrem disso, a gente precisa de 2 jeitos de pensar que se unem, dá match, e quando eles caminham juntos é muito maravilhoso. Criatividade e empreendedorismo. Intuição e estratégia, né? A capacidade de imaginar e a capacidade de colocar no mundo também.